Finja surpresa! O STF decidiu a favor do governo Lula em 9 a cada 10 processos no Supremo, segundo um novo levantamento que eu vou mostrar para você aqui e agora. É a verdadeira lua de mel entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, agora demonstrada, confirmada por dados, por números. Gente, quem poderia imaginar que entre 2023 e 2024, agora, o STF decidiria 90% das ações constitucionais de acordo com o que o governo Lula deseja? Não é mesmo? Quem podia imaginar? Mas e como que foi que o STF decidiu será no governo anterior, no governo Bolsonaro, hein? Será que a gente tem esses dados? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora nesse vídeo 3 coisas. Primeiro, esse levantamento inédito comprovando a aliança entre o governo Lula e o Supremo. Em segundo lugar, o que está por trás da quantidade de vitórias de Lula no STF. E terceiro, como que o Supremo agiu em comparação durante o governo anterior, o governo Bolsonaro. Será que teve alguma diferença nos julgamentos? Já vai deixando aí sua opinião para mim aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha e lê aqui comigo então essa matéria da Folha de São Paulo. STF decidiu em linha com o governo Lula, adivinhem, em 9 a cada 10 ações constitucionais. Desde o início desse mandato, o mandato de Lula, o governo Lula registrou decisões em linha com as suas posições e obteve uma sucessão de vitórias no STF, por meio, é claro, da AGU, Advocacia da União. Das 111 ações constitucionais com origem no STF nas quais a AGU se manifestou e que foram julgados pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultados aderentes ao posicionamento da instituição, ou seja, aquilo que é defendido pelo governo Lula no STF, o que corresponde a 89% do total. Gente, a gente está falando aqui de 99 de 111. Estamos falando ainda das ações constitucionais que são julgadas no Supremo, que são aquelas em que a Corte decide não uma questão individual, de um direito individual, de uma questão patrimonial pequena, não, mas decide aqui se alguma questão legal é constitucional ou não, afetando o país inteiro, afetando políticas públicas e questões muito amplas. Agora vejam que interessante. A taxa de sucesso da AGU, já naquelas outras questões patrimoniais, menores, nos processos em que ela atua defendendo o interesse da União, ou seja, quando está em jogo apenas questões patrimoniais de menor dimensão, mais particulares e concretas, aí a taxa de sucesso da AGU é bem menor. Dá uma olhada aqui, ó. Sob outra ótica, a taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que ela atuou efetivamente como parte defendendo os interesses da União alcançou 74% em um universo de 5.888 decisões no acumulado do período. Em 2024, a razão foi de 76%. No ano anterior, de 72%. Agora veja o que disse o Bessias, o AGU de Lula, sobre essa taxa de sucesso altíssima de 90% da AGU nas ações constitucionais do STF. A Folha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele afirmou que o resultado da atuação do Supremo ao longo de 2024 demonstra o trabalho do órgão na defesa do patrimônio da União e do Estado Democrático de Direito. É mesmo, Messias? Eu acho que esse resultado não é por conta disso não, viu? Bora ver aqui rapidinho uma matéria do Globo, que nos dá o que talvez seja o motivo real do governo Lula ganhar todas no Supremo. Olha aí. Agora, no terceiro mandato de Lula, estabeleceu uma relação de proximidade com uma parte dos ministros, com quem mantém diálogos frequentes. São considerados mais próximos do presidente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os dois últimos foram indicados pelo próprio petista. No dia 13 de novembro, por exemplo, quando chegou a notícia de que o homem-bomba Francisco Vanderlei Luiz havia se explodido na Praça dos Três Poderes, Lula jantava no Palácio da Alvorada com Moraes, Gilmar e Zanin. Dino também tinha sido convidado para o encontro, mas cumpria agenda fora de Brasília. Tudo juntinho e misturado. É a famosa reunião para avaliação de cenário, né, Bessias? Eu aposto que o Lula não conversou nada, gente, nadinha de política com os ministros do Supremo, né? Tenho certeza que eles só conversaram sobre o Corinthians, sobre o clima em Brasília. E aí, tá chovendo? Será que vai chover? Aquela história, né? Mas calma, você não precisa acreditar em mim a respeito da lua de mel entre Lula e o STF não, viu? Quem tá falando isso são os próprios aliados de Lula no Congresso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aliados de Lula no Congresso dizem que o presidente fez uma
opção por governar com o judiciário e deixou os parlamentares de lado por erros na construção da base de apoio. Gente, a gente tem uma sucessão de formas de governo aqui no Brasil desde 88. A gente começou com o presidencialismo de coalizão, em que o presidente buscava uma coalizão de interesses com os congressistas para governar. Depois a gente evoluiu para o presidencialismo de cooptação, em que o presidente cooptava por emendas parlamentares, distribuição de cargos. Depois a gente evoluiu para o presidencialismo de corrupção, em que pagava, como no mensalão, mensalidades na Lava Jato, distribuía propina para conseguir governabilidade. E agora a gente tem o presidencialismo supremacista, que é aquele em que o presidente governa com o Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande verdade. Pois bem, tá bom que evidências aí estão suficientes para você de que existe aí uma cooptação, mais do que uma cooptação, uma coalizão agora, não mais entre o presidente e o Congresso, mas entre o presidente e o Supremo? Você tá claro já que existe uma lua de mel? Se precisa de mais, bora então voltar aqui para a matéria da Folha para ver quais são os dados a respeito das taxas de sucesso da AGU no Supremo durante o governo Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aí? Qual será que foi a taxa no governo Bolsonaro, hein? Olha aqui. Questionada, a AGU não enviou dados relativos ao período de Jair Bolsonaro, 2019 a 2022. Ué, não tem? Quer dizer que a AGU foi questionada sobre esses dados e enviou somente aqueles relacionados ao governo Lula nos últimos 2 anos, mostrando que ganharam em 9 a cada 10 processos, mas não mandaram do governo Bolsonaro? É isso mesmo? Por que não, hein? A AGU tem algo a esconder? Será que ficaria muito feio mostrando como no governo Bolsonaro o STF interferiu repetidamente, derrubou várias decisões que eram de prerrogativa exclusiva do Executivo, como a nomeação do Alexandre Remagem para diretor-geral da Polícia Federal? E várias outras? Haha, eu aposto que sim, hein? E você, o que você acha? Conta aí para mim nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião.